Olá, estamos iniciando mais uma edição do Viva o Voto, esta edição especial. Eu, Camila Fernandes, ao lado do jornalista José Eduardo Amantini, estamos recebendo nesta edição o senador astronauta Marcos Pontes do PL. Ele que é bauruense, nascido no dia 11 de março de 1963, atualmente é vice-líder do PL no Senado. Seja bem-vindo novamente em nossos estúdios aqui da Diário do Brasil TV Prevê. Olha, eu que agradeço, né? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? Nós temos aí um momento muito especial, né? O nosso Brasil, muitas coisas acontecendo e eu tenho oportunidade de poder falar, eu agradeço muito por essa oportunidade. Lembrar que nós estamos lá defendendo o Estado de São Paulo. Senador, seja bem-vindo ao Diário do Brasil mais uma vez. Está intenso o trabalho em Brasília. A gente acompanhou uma declaração do senhor recente, inclusive, falando da carga tributária brasileira, que é uma das maiores do mundo, mais de 32%, equivalente aí ao PIB. Né? E, por outro lado, o senhor disse que, apesar da alta carga tributária brasileira, proporcionalmente não tem sido revertido muito em qualidade de melhoria e qualidade de vida para a população. Fala para a gente essa relação e o que o senhor espera realmente que o atual governo faça para tentar reverter essa situação. Olha, isso é uma coisa que nos preocupa demais no Senado. Eu faço parte de um grupo de senadores, nós defendemos, um grupo de parlamentares, defendemos uma economia liberal. Eu quero dizer com isso aí, né, que a gente precisa dar ao nosso setor privado condições para crescimento, para que o setor privado tenha lucro, consiga produzir mais, consiga contratar mais gente. E para isso, o que o governo tem feito, ele tem ido exatamente na contramão de quem quer arrecadar mais. Ou seja, quando você aumenta os tributos, você dificulta a vida para o setor privado, você reduz a possibilidade de investimento no setor privado. Com isso, você, obviamente, produz menos nas indústrias, no agronegócio, o que seja, você vai produzir menos. Produzindo menos, o que acontece? Você tem menos nota fiscal, menos arrecadação para o governo. E, além disso, a empresa, se sentindo apertada, o que ela vai fazer? Eu vou ter que reduzir o meu número de funcionários e, com isso, perde-se emprego. Perde-se emprego é menos pessoas gastando no comércio, é menos pessoas ou mais pessoas dependendo do assistencialismo do governo. Isso é péssimo para o Brasil. Então, nós precisamos, e agora a gente vai analisar toda a regulamentação da reforma tributária, e o meu foco principal e do meu grupo de senadores é manter ou forçar que os tributos sejam menos, né? Redução de tributos, simplificação e descentralização. Então, é uma luta que a gente tem ali. E nós ganhamos algumas, perdemos outras ali dentro do Senado, faz parte da democracia, mas o fato é que a gente tem que defender, né, um país que tenha um setor privado pujante, e ali sim você produz empregos, ali você produz riquezas para o país. Não é governo que faz isso, o governo tem que sair da frente e dar chance para o setor privado se mostrar, como fizeram todos os países desenvolvidos. Então é isso aí que a gente vai ter que fazer ali, é uma luta constante, viu? É diária. Eu posso elencar uma série de batalhas aí que a gente trava lá diariamente. O senador, inclusive, está na iminência de assumir, então, a Comissão de Ciência e Tecnologia lá no Senado. Fale, então, quais são os seus planos e os desafios. O senador que sempre atuou nessa área, né? Exatamente. A ciência e tecnologia tem sido a minha vida, né, o tempo todo. Fui ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Recentemente nós tivemos ali a distribuição, eu sou parte da Comissão Mista de Orçamento também, a distribuição das relatorias setoriais. Eu tentei pegar a relatoria de Ciência e Tecnologia, infelizmente, né, outros blocos que estavam na frente pediram antes essa relatoria, infelizmente, porque eu conheço muito bem o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, as necessidades que o setor tem. Então, eu acho que isso tinha que ser feito de uma forma um pouco mais técnica, essa distribuição, para que assumissem as relatorias aqueles que conhecem o setor, né, e não por critérios políticos. Isso é uma coisa que o presidente Bolsonaro fez muito bem em escolher ministros técnicos e não ministros políticos, né, ou propostas políticas apenas. E agora eu assumo a Comissão de Ciência e Tecnologia, o Carlos Viana ele vai entrar de licença, eu fui escolhido então para assumir a comissão. É um assunto que me interessa muito. Nós temos muitas pautas a serem discutidas,
Nós já temos discutido, obviamente, a parte de orçamento, de financiamento do setor de ciência e tecnologia. Agora, também, alguns eixos estratégicos que precisam ser reforçados no país, como, por exemplo, a formação técnica, formação de técnicos em escolas profissionalizantes, ou seja, ensino profissionalizante, ensino tecnológico. O Brasil tem aí, eu também sou vice-presidente da Comissão de Inteligência Artificial, é um outro assunto que está, de certa forma, relacionado, né, na Comissão de Ciência e Tecnologia, então nós prosseguimos com isso. A partir de agora, provavelmente na metade ou para o final de junho, nós devemos ter já a votação no Senado de uma proposta de inteligência artificial. Essa proposta ela começou com a 2338, que foi feita por uma comissão de juristas, ainda não, obviamente com bastante defeito ainda, porque ela era visto só do ponto de vista jurídico, e é um assunto complexo, tem que ser visto também por pesquisa e desenvolvimento, por desenvolvimento da tecnologia no Brasil, também pela utilização, ou seja, os setores que utilizam, praticamente todos. Então, eu presidi a maior parte das audiências públicas no Senado a respeito do assunto. Chegamos a um consenso com os diversos setores, falando de saúde, agricultura, indústria, comunidade científica, academia, uma série de setores que nós chamamos para discutir. Montamos a muitas mãos um substitutivo, e quem entrar no portal do Senado, olhar 2338, procura o substitutivo com o meu nome, que vai ver lá esse substitutivo. E o relator, o senador Eduardo Gomes, fez então a apresentação de um relatório preliminar, que ele é melhor que a 2338, mas não atende todas as demandas do substitutivo. Ficou no meio, já falei com ele da necessidade de algumas modificações para que não seja uma lei que assim que se lance ela fique obsoleta, né, e que ela trate de uma forma bastante intensa, fomento para o setor, assim como a análise de riscos de uma forma, vamos dizer, prática e objetiva, para que reduza a insegurança jurídica das empresas que vão desenvolver e aplicar isso no Brasil. Então, isso aí, nós temos discussões pela frente, na comissão certamente nós vamos discutir isso. Depois eu vou acoplar também a parte de segurança cibernética, que é um outro assunto muito importante para o Brasil, para o cidadão como um todo, porque a gente pensa em segurança cibernética, geralmente a gente pensa em defesa cibernética do país. Importante também para as estruturas críticas do país. O Exército tem lá um departamento só para isso, o GSI tem essa responsabilidade também. E aí você tem a segurança cibernética em empresas grandes, como bancos, hospitais e etc., seguradoras, que têm já um sistema de compliance muito bem estabelecido. Mas e a população? Nós, por exemplo, a questão da segurança dos nossos e-mails, dos nossos celulares, os seus dados que estão circulando por aí. Lembrar que não são só os dados pessoais, tem muitas outras coisas que são importantes nesse sentido, sua conta de banco, né, e tudo mais. Nós precisamos expandir esse tratamento de segurança cibernética e eu pretendo, né, introduzir, junto com a agência, com a Autoridade Nacional de Segurança de Dados, 3 comitês ou 3 conselhos, um de segurança de dados, que já existe, um de inteligência artificial e um de segurança cibernética. E isso envolve participantes de todos os setoriais, ou seja, envolve a sociedade civil, comunidade científica, comunidade acadêmica, mas também e principalmente as agências reguladoras, né, com representantes, para que nós não tenhamos conflitos entre as leis e que nós tenhamos uma aplicação muito mais eficiente de todos esses princípios dentro de cada setor. Então, só falei de alguns aí a gente pode entrar também na área de tecnologia. Eu posso passar a tarde falando aqui de muitos outros setores, como biotecnologia, que o Brasil precisa evoluir bastante nesse setor, né? Energias renováveis também é outra coisa muito importante para que a gente melhore, né? O Brasil já tem um grid, vamos dizer assim, uma malha de energia muito boa, mas a gente precisa reforçar também energias renováveis, tem o hidrogênio verde também dentro de todo esse contexto. Tem muita coisa, a área de saúde, né, também a utilização de tecnologias, então tem muita coisa boa e necessária para o país a ser tratado na segurança ali, na ciência e tecnologia, inovações, né, e tudo que envolve aí nos nossos setores. Okay. Senador Marcos Pontes, no último dia 23 de maio, o senhor, juntamente com outros colegas senadores, tiveram uma comitiva lá, acompanhando de perto, vendo de perto a tragédia do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que inclusive o senhor tem um carinho especial, principalmente com Santa Maria, onde o senhor casou e teve o primeiro filho. Conta um pouquinho para a gente de tudo que o senhor viu lá e quais são as estratégias que o Senado pretende realmente ajudar o povo gaúcho. Olha, é um cenário muito triste,
muito triste. Você imagina um cenário de filme de guerra, né? Ou de um desses desastres que aparecem em filmes, quando você vê pessoas desabrigadas, tem mais de 500 mil pessoas desabrigadas no estado, que estão ou morando na casa de parentes, ou foram para outros estados. Tem mais de 30 mil pessoas em abrigos no estado. Áreas como a Quarta Colônia, ali perto de Santa Maria, ou aquela região ali perto de Porto Alegre, uma devastação enorme. E você vê as coisas na rua jogadas, lama para todo lado, né? Infraestruturas destruídas, hospitais, escolas, infraestruturas essenciais destruídas. E a gente vai precisar de muito esforço para ajudar o Rio Grande do Sul a recuperar e lembrar que é um estado importante para a economia do Brasil. A gente precisa ajudar essa recuperação. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, nessa fase emergencial, né, eu faço parte dessa comissão no Senado, são 8 senadores, a gente está tratando isso em 2 fases, fase emergencial, fase de recuperação. Dentro dessas fases também, alguns eixos ali. Então, na fase emergencial, a gente teve toda a parte de busca e salvamento, né? Agora entra a parte de recuperação das estruturas essenciais, quando eu digo de hospitais, por exemplo, em uma parte muito importante. Dentro desse contexto também, lembrar que a saúde vai ser muito prejudicada, então vai entrar o frio lá, já tem as doenças normais pelo frio, né, que a gente fala de influenza, gripe e assim por diante, pneumonia, tudo isso aí, mas também agora, por causa da enchente de água suja, etc., tem leptospirose, tem outros tipos de doenças que precisam de um foco muito grande. Dengue, coisa que o Brasil não tem feito, de acordo com o Ministério da Saúde, tem sido negligente e incompetente no tratamento da dengue do país, né? Só agora são mais de 5 milhões de casos, mais de 2 mil pessoas mortas, né, nessa doença. E isso não é admissível. Nós temos tanta tecnologia que pode ser aplicada. Eu chamei no Senado uma audiência pública e nada. Eu tenho um projeto de lei que está correndo ali dentro do Senado, que é para permitir que agentes públicos possam entrar, de saúde, possam entrar em casas abandonadas, porque por incrível que pareça, isso é crime por enquanto. Então, precisa tirar isso para eles possam entrar. Na área de desastres naturais, eu tenho também um projeto de lei 5002 de 2023, do ano passado, que eu já não me conformava em perder gente todo ano com desastres naturais, então coloquei esse projeto de lei. Não fui eu que escrevi, quem escreveu foi a Defesa Civil e o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um sistema de gerenciamento de risco, que é diferente de prevenção. Muita gente confunde uma coisa com outra. Prevenção é uma parte do gerenciamento de risco, trabalhei 30 anos com isso. Gerenciamento de risco, você observa como que é o cenário, você identifica riscos potenciais, analisa cada um desses riscos, a partir daí do classificação, né, baixo risco, médio, alto risco que for, você tem providências a tomar tanto na probabilidade quanto no impacto daquele risco. E quando você trabalha na probabilidade, você está trabalhando em prevenção, né? Mas tem muita coisa. As cidades têm que ter plano de prevenção, plano de preparação, plano de resposta, plano de recuperação. Nenhuma cidade tem isso, por incrível que pareça, né? Então a gente precisa colocar esse senso de pensar à frente. A gente vai ter agora cultural, realmente, né? Vamos esperar acontecer, né? A gente vai ter agora seca no Pantanal, vai ter incêndio no Pantanal e tudo isso. A gente tem que trabalhar antes. Além disso, a gente precisa ajudar o Rio Grande do Sul economicamente e as empresas de lá. Tem muita gente que vai ficar sem emprego. A gente precisa ajudar as empresas a manterem o seu pessoal, mesmo sem ter produção, porque eles perderam os seus produtos, perderam matéria-prima, perderam as máquinas. Então, a gente tem que ajudar as empresas a terem crédito, né, para poder recontratar e refazer isso tudo e manterem os seus funcionários, como a gente fez durante a pandemia. Agora tem um agravante que não tem a infraestrutura, né? Então, é uma participação muito grande. Perdemos ali, eu e meu grupo de senadores, infelizmente, perdemos de 33 a 30, quase que a gente conseguiu. Eu trabalho no Senado muito na articulação para conseguir votos, é o que é mais importante. O pessoal fala, por que você não vai lá gritar, ser combativo? Olha, mais combativo do que eu, lembra que eu sou piloto de combate, piloto de caça. Né? Eu fui treinado, inclusive um cara chegou para mim outro dia e falou assim, cara, você foi treinado para matar gente, né? Eu falei assim, de certa forma, piloto de caça é isso, né? Eu sou um combatente, só que tem as maneiras corretas e eficientes de fazer a coisa. E lá gritar não é eficiente, porque isso você não ganha voto fazendo voto dos pares ali. Você ganha voto tendo credibilidade lá, falar com cada um. E isso a gente tem conseguido ali, quase que a gente consegue ganhar, né, para livrar o Rio Grande do Sul da sua dívida. Perdendo de 33 a 30. O governo entrou lá de última hora, né, foi oferecendo emenda, o pessoal do meio do caminho ali, e acabou que a gente não conseguiu ganhar, mas a gente queria tirar a dívida do Rio Grande do Sul.
conseguimos dar 3 anos, né? Mais 3 anos volta a dívida. Então a gente vai ter que trabalhar no meio do caminho para tirar, porque vai ser necessário muitos bilhões para recuperar o Rio Grande do Sul. A gente tem que ajudar o Estado ali, né, a se recuperar a sua indústria, recuperar o seu agronegócio, recuperar o seu comércio, recuperar a sua confiança. As pessoas perderam tudo lá. Perderam a casa, perderam roupa, perderam tudo. E não adianta você só colocar R$5.100 ali como um auxílio de reconstrução, que isso não reconstrói. A casa da pessoa não custa R$5.000. Então tem muita coisa que precisa ser feita lá para ajudar. De fato, já pegando o gancho nessa questão, foi um acontecimento, uma tragédia sem precedentes aqui no Brasil, todos têm conhecimento disso, e a gente percebe que as cidades brasileiras não têm essa estrutura para, supostamente, né, futuramente, aí, desastres, tragédias, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Senador, o que é preciso, então, né, falando já de mudanças climáticas, né, os cientistas especialistas já estão prevendo cada vez mais, infelizmente, alguns fenômenos, né, como este, mas o que é preciso para prevenir as cidades, as grandes cidades também, os municípios menores, né, frente a esses acontecimentos cada vez mais frequentes? Olha, são muitas ações que precisam ser feitas em paralelo, que não tem uma bala de prata, são várias coisas que têm que ser feitas, dependendo da região, são procedimentos diferentes, mas existe uma coluna vertebral, vamos chamar assim, que todos precisam fazer. O primeiro ponto é levar em conta a cultura, né? A cultura da prevenção, do gerenciamento de riscos, né? Isso é importante, essa cultura de gerenciamento de riscos. Isso começa, inclusive, nas escolas, começa com as autoridades, o prefeito que precisa necessariamente fazer o levantamento, a Defesa Civil ajuda, eu estou montando esse sistema também no Estado de São Paulo, né? Porque eu sou senador do Estado de São Paulo, estou fazendo, espero que isso aí espalhe para o Brasil também, todo um sistema de gerenciamento de projetos e gerenciamento de riscos, de forma que a prefeitura identifique, por exemplo, quais são as áreas de risco que eu tenho, que tipo de riscos que essa cidade, com a sua situação geográfica, né, e o que tem ali, na possibilidade de riscos, é isso que vem a análise de risco, né, que eu posso fazer? Pronto. Tem gente morando na área de risco, na várzea de um rio ou na encosta de uma montanha, né, que as pessoas vão lá e tiram as árvores de lá e fica pior ainda a situação, porque aquilo tem mais risco de deslizamento. Tire as pessoas das áreas de risco. Aí o prefeito chega e fala assim, mas eu vou perder voto porque as pessoas não querem sair de lá. Olha, a vida das pessoas não vale o voto. Ou melhor, o voto não vale a vida das pessoas. Então, você vai lá, tira as pessoas, não quiser votar em você, pelo menos você salvou as pessoas de lá. E depois, o futuro mostra, né, que isso aí foi a decisão correta. Se quiser botar a culpa na gente, porque a gente colocou a lei para tirar as pessoas, pode botar, porque é importante a gente tirar as pessoas das áreas de risco primeiro, salvar a vida das pessoas. Segundo, escola. Tem que ter instrução nas escolas, tem que ter formação dos professores adequada para que, assim, a gente já está com um projeto de lei lá para isso também, para instrução nas escolas, para desastres naturais, que o OBU tem nos Estados Unidos. Sistemas de preparação, né? Então você tem uma série de coisas que são feitas na área de prevenção aqui, inclusive, não dá para tirar as pessoas, já está com a vila toda feita, não tem como, então tem que fazer barreiras de contenção, tem que fazer galerias para a água ali não encher, tem uma série de coisas de engenharia que pode ser feita também. Sistemas de alarme, utilizar os dados do CEMADEM, da Defesa Civil, obedecer, fazer treinamento com as pessoas. Depois, né, a prevenção, tem que ter plano de prevenção, plano de preparação. A hora que o CEMADEM começa a avisar ali um mês antes, olha, vai ter muita chuva em tal época, já aciona o plano de prevenção. Onde vão ficar as pessoas? A gente vai tirar as pessoas da onde e colocar onde? Quais os veículos? Quais são as equipes? Qual a comunicação? Como a gente vai usar tudo isso? Então já aciona esse plano de preparação. Começa a chover, aí vem o plano de resposta, aí a movimentação realmente acontecendo naquele momento. Idealmente salvar todo mundo, né? Não é absurdo morrer gente todo ano pela mesma coisa. E depois o plano de recuperação, que esse é o que a gente sempre faz. Eu preciso de dinheiro para fazer isso, aquilo? Precisa. Mas recuperar viaduto, escola, a gente recupera os prédios. Mas recuperar uma vida perdida não dá. Ainda não tem como fazer isso. Então é importante todo esse... Você vê, são várias coisas ao mesmo tempo. Se eu perguntar aqui, qual o prefeito que está aí assistindo que conhece o Adapta Brasil? Eu falo assim, o que é Adapta Brasil? Adapta Brasil é um software colocado, um sistema colocado no INPE, na minha gestão lá, que permite que o prefeito entre ali e veja a previsão, né, de curto, médio e longo prazo, né, climática para toda a sua região, para já ir se preparando antes. Tem lá isso aí.
Agora, falando de mudanças climáticas, elas existem e vão piorar a situação, tanto em frequência quanto em intensidade disso. Eu já tenho falado não de hoje, já desde o tempo lá do Ministério, das ações necessárias por isso, e aí vem uma ação global. Não adianta, por exemplo, uma ministra chegar lá e falar assim, esse problema aqui aconteceu no Rio Grande do Sul por causa do governo Bolsonaro. Mentira, pô, que é óbvio que está falando uma bobagem muito grande. Isso não existe, esse tipo de coisa. Existe uma ação global que precisa ser feita para que isso seja reduzido a longo prazo, né? E esse negócio vai exigir o trabalho e o convencimento, inclusive, de indústrias grandes para que convertam para alguma coisa mais sustentável. Então, a gente fala de energia renovável, está falando de energia eólica, redução de combustíveis fósseis, por exemplo, e muitas outras coisas no dia a dia. Mas o que eu posso fazer sobre isso? Você pode, cada pessoa pode ajudar, né? Das pequenas coisas que faz, no plástico que usa e joga o descarte da maneira errada, cidades com lixão, etc. Então, muita coisa tem que ser feita. Ou seja, desculpa falar bastante disso, mas é um assunto importante, claro, que a gente precisa encarar de frente, não fugir do assunto. Né? Perfeito. Falando em encarar de frente, senador, o senhor, como mesmo o senhor falou, tem uma trajetória de dialogar com os colegas lá no Senado e até antes de ter sido eleito senador, também é um homem público pacifista. A gente gostaria de saber a opinião do senhor dessa questão dos últimos anos, né? Às vezes a direita se excede um pouco, com algumas bravatas até, a esquerda a mesma coisa. Quando é que a população brasileira realmente vai sentir de novo confiança e que as autoridades de um lado ou de outra, né, nessa troca democrática de poder, esse exercício democrático que a população faz, quando é que realmente o país vai estar pacificado novamente, politicamente falando, que faz mal inclusive para a economia do país? Exato. Olha, o que acontece? Primeiro a gente tem que preservar a nossa democracia de verdade, não é um autoritarismo disfarçado de democracia. Isso não existe em lugar nenhum, nem deve existir. Tipo assim, se você falar contra mim, você está sendo antidemocrático, eu sou a democracia. Papo furado, esse negócio não existe. Democracia, né, lembrando o primeiro artigo 1 da Constituição, parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes lá dentro do Congresso ou de forma direta. Tem que sempre lembrar que quem manda no país é a população. Esse é um ponto. Não é à toa que tem aquela bandeira do Brasil, na Praça dos Três Poderes, mais alta do que todos os três poderes. A bandeira representa o público, o povo ali. E também lembrar que a instituição democrática, ela tem que ser perene. As pessoas que estão, seja no Planalto, seja no Congresso, seja lá no STF, representando, né, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, são passageiras. Pessoas cometem erros, pessoas não são confiáveis como um todo, as pessoas são passageiras. E a democracia tem que estar acima de tudo isso aí. Existe a necessidade de igualdade entre os poderes, não haver interferência entre os poderes. Existe a necessidade de respeito entre os poderes. Conversar primeiro. Meu pai falava muito isso, né? O respeito é a coisa mais importante que existe em qualquer relação. Então, é importante ter esse respeito mútuo. E não é respeito para inglês ver, né? A hora que está ali, sua excelência, essa coisa toda. Isso é bobagem. Tem que ter respeito nas atitudes, realmente. Então, isso precisa ser feito. Preservar a liberdade do indivíduo, liberdade de opinião. Se eu quiser falar mal do governo, eu tenho que falar mal do governo. Eu sou o público, eu sou quem paga o imposto. Eu sou o chefe, eu tenho que falar mal. Se eu quiser falar mal do Lula, vou falar mal do Lula. Se eu quiser falar mal do senador Marcos Pontes, eu vou falar mal. Se eu quiser falar mal do Alexandre de Moraes, o ministro, eu tenho que falar mal. E as pessoas que estão em cargos públicos têm que aceitar isso, né? Porque quem manda se o público quiser fazer manifestação, é o direito da democracia. Eu posso falar o que eu quiser, eu tenho que ouvir o contraditório, faz parte, é necessário, o Congresso a gente tem que exercer isso, mas também no Brasil como um todo. Então, esse primeiro princípio de democracia com liberdade, a liberdade é a base da democracia, a gente precisa preservar aqui no país. Então, eu fico muito preocupado quando vejo lei de fake news. Não, ótimo, muito bom, você não pode mentir, falar mentira. Não pode. Ótimo. Mas quem vai julgar o que é mentira, o que é opinião, o que é contra mim e contra o outro, né? Essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Depois vem a questão de respeito, conversar. Eu estou lá num Senado, né? Você não vai me ver gritando lá que nem um louco, criticando, falando assim diretamente contra uma pessoa, porque não é meu feitio.
não é esse tipo de ação que eu faço. Você tem que ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Eu acho que o caminho que o Brasil tem que seguir é justamente esse, de ouvir o contraditório, aproveitar a informação de cada lado. Eu tenho uma informação muito interessante da Estação Espacial. Imagina, nós temos lá pessoas de várias culturas diferentes, de várias religiões, línguas diferentes, e um problema central. Imagina uma mesa redonda para se colocar isso aí de forma visual. Cada um vê o problema de acordo com a sua perspectiva cultural, de conhecimento, de assim. Pode ser que a minha solução não seja melhor. A maioria das vezes não é. Pode ser que a dela seja, pode ser que a sua seja. O que a gente tem que aprender a fazer é ouvir os outros lados sem em inglês, prejudice, né? Sem achar que está errado, a minha é o correto. Não, a gente ouve as pessoas, conversar mais, sabe? E achar soluções para o país. A gente só tem uma bandeira, essa aqui. E essa aí tem que ser para todo mundo. No momento que a gente conseguir juntar o país, a gente vai conseguir ter o progresso do país que a gente precisa ter. Enquanto a gente ficar eu contra ele, e a gente vê isso de todo lado, né? É o pessoal querendo, é Nordeste contra o Sudeste, ou é o pobre contra o rico. Isso não, é um país só. A gente precisa largar a mão de fazer essas diferenças e juntar todo mundo para ter sucesso no país. O senhor tocou no ponto aí da fake news. Né? Que modelo que o senhor defende? Porque também uma pessoa, de repente, até agredir moralmente um semelhante, já que a gente está falando de humanizar as relações, de respeitar. Exato. Qual é o modelo que o senhor acha que realmente deve prevalecer em combate à fake news, que é uma desinformação e não uma informação oficial? Eu vejo isso de uma forma de curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim. E se você for ver bem, desde a história, do início da história da humanidade, existem pessoas que mentem, existem pessoas que enganam, existem informações corretas e informações incorretas. A internet, a única coisa que ela fez foi ampliar né, o efeito disso aí. Existe um código penal, que ali você tem crimes de injúria, de calúnia, de difamação, etc., que já está previsto no Código Penal. Se eu te agrido por alguma razão aqui, olhando para você, eu te agrido, ou se eu falar nas suas costas e aquilo lá, né, você pode me processar e eu vou ter que enfrentar um processo sobre isso. Já funciona, isso aí já existe, pode e deve ser utilizado na internet. Alguém te agride na internet, processa a pessoa. Agora, tem uns efeitos que são muito ruins na internet, que é essa propagação rápida. Imagina bullying nas escolas, imagina bullying em adultos também. Começam, todo mundo, são os haters, são pessoas idiotas, num certo ponto de vista, que acham que criticando as outras pessoas na internet eles vão estar protegidos, ou aquilo vai satisfazer o pequeno ego ali, de achar que está fazendo alguma coisa só por criticar a pessoa. Aí vem, que eu falo de longo prazo, o trabalho desde a escola. Pedagógico. Né? Pedagógico. Você tem que começar. Eu falo muito de educação, eu falo, você só fala de educação? Não, eu falo muito de educação. Tem que começar lá com a formação dos professores. Os professores levarem uma mensagem de mais paz para as crianças, né? As coisas úteis para as crianças. Os pais, lembrar que cada criança tem pai, tem mãe, né? Os pais agirem dessa forma também, ensinar coisas corretas. Meu pai, se eu falasse uma bobagem, se eu agredisse alguém, ele ia chegar para cima e falar assim, isso aí está errado, e não me abatia não, mas ia passar uma semana falando no meu ouvido sobre aquilo lá. Então, a gente aprende em casa, é parte de educação no sentido amplo da palavra, de casa, isso aí também. E sobre a lei da fake news, o que eu sou contra disso aí? Né? Eu acho que você tem que ter um certo controle, eu acho que tem que ter. Agora, se você deixar isso aí para os algoritmos ou culpar as empresas por causa daquilo, é a mesma coisa que você culpar a Taurus porque alguém usou uma Taurus para matar alguém, um revólver e matou. Quem apertou o gatilho foi a pessoa ali. Aquilo é um caminho. Agora, por outro lado, você colocar um conselho da verdade, isso é uma idiotice. Isso é uma coisa que, obviamente, não dá certo. O ser humano é falho, o ser humano tem viés, o ser humano tem crença, o ser humano tem ideologia, infelizmente tem todas essas coisas. A gente não é capaz de tomar atitudes. A gente vê isso até a nível de juiz baixo, até mais alto, né, tomando atitudes incorretas, porque deixa a emoção ou outras coisas tomarem conta, né, ou outros vieses tomar conta. Isso não pode. Portanto, você criar um conselho da verdade, que nós somos aqui os donos da verdade, isso é um absurdo, não vai funcionar em lugar nenhum do planeta Terra, desde que começa, porque o ser humano tem a natureza humana. Se você falar para mim, olha, vamos fazer o seguinte então, em vez de ser pessoas, vamos pegar 3 inteligências artificiais aqui, com bancos de dados diferentes,
e vão colocar essas 3 inteligências artificiais para fazer uma votação para ver se aquilo lá é uma opinião, se aquilo lá é uma pessoa distraída falando uma coisa errada, ou se aquilo lá é uma pessoa mentindo porque não sabe, ou uma pessoa mentindo porque ela quer prejudicar. Como que você vai distinguir essas coisas? A inteligência artificial pode chegar sem viés, sem emoção, falar assim, olha, isso aí é em verdade por causa disso, 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 disso. Se você tiver alguma dúvida, entra lá, eu quero contestar. Aí entra, vai vir as outras duas e falar, não, por causa disso, disso, isso, e acabou. Ou seja, você tira o ser humano do loop para aquele negócio. Agora, pensa bem, quando eu falei aqui de opinião, só para jogar um pouco de pimenta na coisa, pensa assim. É o objetivo mesmo do programa. Se eu chegar e falar assim para você, olha, a minha opinião é que, vamos colocar assim, a minha opinião é que o Brasil tem que ser uma monarquia. Minha opinião. Eu posso achar o que eu quiser, certo? Isso é minha opinião. Significa que eu sou antidemocrático? Não. Bom, teoricamente, eu estou falando contra a democracia, eu estou transformando o poder do povo no poder de um rei, certo? Democracia, forma de governo. Sai da democracia, de um sistema republicano, vamos dizer, uma república presidencialista, eu quero mudar para a monarquia. Eu tenho direito de ter minha opinião. Isso é errado? Não, é o seu direito, a sua liberdade de ter opinião, certo? Isso é uma opinião. Isso é fake news? Não. Se eu chegar e falar assim, eu acho que, vamos usar lá o Giordano Bruno, lá atrás, eu acho que a Terra não é o centro do universo. Aí o pessoal chegou para ele, isso é um absurdo, você está sendo, como é que chama, negacionista, né? A ciência, nossa ciência diz que isso a Terra é o centro do universo. E, portanto, você vai ser queimado na fogueira, porque você é um herege, assim, não queimar você na fogueira. Você vê, depois, mais tarde, obviamente, ficou provado que não era, ele estava certo. Então, as pessoas podem ter uma opinião que, embora pareça mentira naquele momento, a ciência evolui e de repente pode mostrar que não é. Né? E você tem as pessoas que fazem por ignorância mesmo. A pessoa chega e fala assim, nossa, mas a Terra é plana? Às vezes eu fico assim, pô, você estudou física, né? Na escola? Você já fez, você está em que ano da escola? Você já estudou física, já percebeu, né, como é que são? Você já estudou tensão superficial, por exemplo, para ver o que se distribui? Mas tem gente que acredita nessas bobagens. Tem gente que acredita que o homem nunca foi à Lua, por exemplo, mas a pessoa acredita, é ignorância pura, isso é aquilo lá. Né? E aí você tem os maldosos. Esses não. Você pega em termos de acidente aéreo, por exemplo, eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidente, você fala assim, o piloto comete um erro do piloto, porque ele quis cometer um erro? Não, ele não queria morrer, obviamente, né? Na maioria dos casos, muito raramente o cara quer se matar no avião e levar os outros junto. Agora, ele cometeu o erro por quê? Porque ele estava distraído, ele sabia o que tinha que fazer, mas se distraiu e não baixou o trem, por exemplo, ou usou sem trem. Pode acontecer. Ou ele não sabia como agir, estava voando instrumento sem saber voar instrumento, caiu. Né? Então é incompetência mesmo ali. Ou ele faz indisciplina. O cara quer passar embaixo de uma ponte com um avião, né? Vai bater, vai morrer. Vai falar, pô, foi indisciplina de voo. Esse não vai ser punido nesse caso que já foi, mas a indisciplina tem que ser punida, a ignorância tem que ser ensinada, né? E a distração tem que ser treinada. Então a gente tem várias coisas que tem que ser modificadas aí. Então quando se fala de fake news é bem grande o assunto. Senador, a gente lamenta, porque são muitos assuntos que nós temos que debater, conversar aqui no programa, né? Pensamos até estender um pouco mais, mas a agenda está cheia nessa sexta-feira. Mas antes de encerrarmos nosso programa especial, edição Viva o Voto, com o senador astronauta Marcos Pontes, mais 2 perguntinhas rapidinhas. Está começando comigo, rapidamente. O que o senador acha, então, avalia dessa nova lei do governador Tarcísio de Freitas, que instituiu o programa das escolas cívico-militares e, já pegando o gancho, como anda a sua relação com o interior paulista, tá? Principalmente a região de Bauru, que foi um dos primeiros locais onde o senador e sua equipe visitou logo depois de ser eleito. Olha, primeiro, começar pela relação, é excelente, né? Eu sou o único senador do interior, os outros 2 são da capital. Eu conheço muito bem o interior, eu tenho uma responsabilidade aí com 645 cidades, incluindo a capital, obviamente, né? Eu sou senador do estado de São Paulo. Às vezes você acha um tanto injusto uma coisa que eu vou falar aqui,
que é o seguinte: eu, senador de São Paulo, com 47 milhões de pessoas, 645 cidades, eu tenho exatamente o mesmo orçamento de emendas do que um senador, por exemplo, de Roraima, com 600 mil habitantes, com 15 cidades. Parece um tanto injusto, né? Se eu for distribuir, por exemplo, emenda para todas as cidades, eu dou 100 mil para cada cidade e acabou, e não faz nada, certo? Então, o que eu trabalho, então vai que o recado que eu falo com muitos prefeitos, eu gosto de falar com os prefeitos, eu devo ser um dos senadores que mais recebe prefeitos, porque geralmente o pessoal fala, isso aí é para deputado. Não, eu gosto de receber os prefeitos para saber o que está acontecendo. A gente tem uma série de projetos, eu peço assim, não me traga só pedido de emenda, porque eu preciso de mais dinheiro na cidade para fazer alguma coisa que não é para enxugar gelo. Não, tem que trazer um projeto pronto e projetos estruturantes, né? Por exemplo, em vez de pedir dinheiro para pagar conta de luz em Santa Casa, me traga um projeto para fazer painel solar lá, entendeu? Esse tipo de raciocínio, assim. E a gente tem tido um resultado bom. Bauru foi uma das cidades mais privilegiadas, né? Logicamente eu sou daqui de Bauru, né? Mas eu tenho que pensar nas outras cidades, não tenho que tomar cuidado com o que eu falo, assim, mas Bauru, a gente passou para cá mais de 2 milhões de reais para emendas aqui para a cidade, porque eu sentia essa necessidade, né, de várias coisas, como asfaltamento de várias regiões, também lá a Vila Vicentina, a parte de tratamento para pessoas, né, com dependência química, também o Esquadrão da Vida, também um sistema para monitoramento de segurança nas escolas e outras coisas. A gente tem pensado aqui para a cidade, porque eu sou daqui, no final das contas, eu acho que todo mundo compreende a necessidade de fazer esse tipo de coisa. Mas também tem ajudado muito o restante do estado, aí na área de saúde, etc. Ou seja, o relacionamento está ótimo. Eu gosto de manter esse relacionamento. Agora, com relação às escolas cívico-militares, eu tenho que aplaudir o Tarcísio por essa medida. Eu vejo certas críticas incabidas, né, sem cabimento por isso aí, pelo seguinte: você tem o seu filho, você tem ali, eu gosto de, sei lá, Montessori. Que escola que trabalha com Montessori? Tá, escola, então põe meu filho lá. Eu gosto de Piaget, então põe na escola que seja Piaget. Eu tenho outro, eu pego o método de ensino, escolho onde quero colocar, põe meu filho onde quero. Não é obrigado, você não é obrigado a colocar seu filho. Mesma coisa, uma escola cívico-militar. Os resultados das escolas cívico-militares no Brasil têm sido excelentes em termos de disciplina e coisas que as crianças aprendem para o restante da vida deles. Isso vai ser muito importante. A gente não pode pensar no desenvolvimento da criança como sendo algo que você vai deixar para lá e ela vai simplesmente virar um bom brasileiro, uma pessoa produtiva, uma pessoa de sucesso, simplesmente pela sorte. Não, os pais têm que participar. Eu lembro muito bem dos meus pais, não tinham recurso, mas eles me ensinavam em casa muita coisa, inclusive de disciplina, inclusive de relacionamento interpessoal, de acreditar a parte intrapessoal também, confiança, etc. Isso a escola cívico-militar traz isso aí. Então, eu recomendo os pais que quiserem uma boa educação para os seus filhos, coloquem em escolas cívico-militares. Se não quiser colocar no outro modelo, coloque em outro modelo. É a escolha que os pais fazem. E só espero que não se arrependam no futuro. E assim como o país, a gente parar de colocar, eu sou parte da Comissão de Educação, a gente tem que parar de colocar, quando a gente começa a discutir temas sérios na educação, logo trazem um monte de temas acessórios que não contribuem para aquilo, né, para o sucesso das crianças. Em última instância, a gente quer que as crianças entrem na escola e aprendam coisas úteis para a vida delas. E eu acho que a escola cívico-militar vai ajudar muito nisso. Uma outra opinião importante, a gente precisa saber do senhor, até porque o senhor é de Bauru, é a questão da nossa malha oeste, da ferrovia. Malha oeste. Essa semana lá na ANTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a concessionária Rumo, também com o Ministério dos Transportes e até com o Tribunal de Contas do Estado, assinou um novo termo aditivo atualizando o caderno de investimentos. E olharam com muito carinho ali para a região de Rio Preto, Catanduva. Não se falou nada aqui da nossa região de Bauru de novos investimentos, inclusive para resolver conflitos urbanos daquela região. Nós também, nossa malha, obviamente, o senhor conhece tão bem, corta Bauru, também é passagem aí até o Porto de Santos. Como é que o senhor está enxergando essa relicitação da malha oeste e se Bauru e as outras 70 cidades paulistas podem ficar de fora desse contexto todo? Então, isso aí eu comecei assim. Conversei aqui já no ano passado, no começo do ano passado, já estava vendo sobre esse assunto. Fui lá falar com o Tarcísio, falei com a empresa de trens urbanos lá também em São Paulo, que eles tinham esse projeto todo. Colocamos, então, o que ficou acertado naquela época lá,
era São Paulo, Sorocaba, Botucatu, Bauru, já tem a estrutura, né, vamos dizer assim, a estrutura para se colocar isso, mudar dormente, mudar trilho talvez, mas já tem a estrutura básica, o local todo para passar. Então isso foi o que ficou combinado. Eu fiquei meio surpreso quando eu não vi isso aí, né? Já conversei com o Tarcísio também sobre isso, ele falou que vai olhar com carinho esse negócio também, é importante. Eu falei, cara, é uma região que eu fui da ferrovia, né? Não quer dizer que seja por causa disso, mas sim, é uma região que nasceu baseado na ferrovia. Bauru é o maior entroncamento, lembra de ferrovia? Tinha aqui Noroeste, Sorocabana, Paulista, Rede Ferroviária Federal. Isso aqui faz parte do DNA dessa região. E ele é um cara de infraestrutura, né? Então ele olhou, eu vou voltar a conversar com ele sobre isso ainda, né? Quem me conhece sabe que eu não desisto das coisas fáceis, né? Eu não vou desistir, não. Você vê, inauguramos o primeiro laboratório de xenotransplante esse ano, 2024, lá na USP. Esse negócio eu comecei a mexer com esse projeto em 2019, quando o Dr. Silvano Raia foi lá falar comigo, pô, eu tenho esse projeto que vai salvar muitas vidas, economiza 3 bilhões por ano para o Ministério da Saúde e tira, né, milhares de pessoas da lista de transplante, né? Eu falei, pô, como é que é isso? Aí ele me explicou como é, falei, pô, eu quero investir nisso. Aí peguei lá no Ministério, dificuldade, orçamento, brigas. Eu conseguimos liberar o FNDCT em 2021, foi na minha gestão, a gente liberou lá 10 bilhões por ano para aplicar em diversas coisas, inclusive nisso. Né? Então, às vezes eu vejo o pessoal agora desse governo agora falando, não, porque nós liberamos o FNDCT, que papo furado. Isso aí foi na Lei 177 de 2021, foi uma briga minha que a gente conseguiu resolver. E agora, com isso aí, o xenotransplante começou, a USP entrou, a FAPESP entrou. Outra coisa que eu falei com o Tarcísio, importante também, sobre cuidado para não tirar dinheiro das coisas essenciais, que é a pesquisa. A FAPESP não pode perder dinheiro, a FAPESP tem que aumentar o orçamento e não reduzir. Né? Então a gente conseguiu e está lá o xenotransplante, primeiro laboratório, segundo já está a caminho. Então para você ver, porque eu falei isso, porque 2019, 2024 a gente conseguiu fazer. Eu saí do Ministério, continuei no Senado e continuo a brigar lá pelo orçamento de ciência e tecnologia, com a PEC da ciência lá. Falei essa semana com o governo sobre isso, com o Jacques Wagner lá, passei um tempão falando, explicando a importância da PEC da ciência para aumentar o orçamento, né? Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Ele entendeu, espero que o governo agora, que estava bloqueando na CCJ, espero que o governo concorde ali e passe para frente. Fala tanto de ciência, mas chega na hora de colocar realmente para valer isso aí o pessoal dá um pulo para trás e fala que não quer. Então a gente tem que ir para frente. Ou a gente quer ter um país que tenha ciência, tecnologia, inovação, né, sucesso, desenvolvimento econômico, ou não quer, ou quer virar vendedor de commodities a vida inteira. Então a gente tem que tomar essa decisão no país. Ok. É isso mesmo. Olha, nós encerramos por aqui essa edição especial do Viva o Voto, recebendo hoje o senador astronauta Marcos Pontes, na presença minha, Camila Fernandes, e também do jornalista José Eduardo Amantini. Para ver ou rever nossas reportagens e essas entrevistas do Viva o Voto, acessem nossas redes sociais. Senador, a gente agradece novamente a sua presença em nossos estúdios da Diário do Brasil TV Prevê. Obrigado, né, por essa oportunidade. Quem tiver dúvida, entre em contato com a gente lá no Senado também. Eu espero que vocês acompanhem as nossas pautas. Não fique esperando que eu vá gritar lá em cima, porque isso eu não vou fazer mesmo, porque isso não é meu jeito de agir. A minha maneira de agir é com mais eficiência. É isso que a gente vai continuar a fazer. Ficamos por aqui. Boa sorte, continue firme no trabalho aí. Obrigado.